Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos o meu relato de parto. É verdade, o Sr. Duarte já chegou, eu já dei à luz, nem acredito, e ele está literalmente aqui. Portanto, se vocês ouvirem assim uns sonzinhos fora do normal, já sabem que é ele que está aqui por perto. Vamos rezar para que ele não acorde durante este vídeo para não ter que interromper. No dia em que eu estou a gravar este vídeo faz precisamente 10 dias que o Duarte nasceu, portanto tem sido uma grande aventura. Não no sentido de ele é super fácil de lidar, é muito calminho, mas não nego que é um grande baque na nossa realidade de repente sermos mães e sermos responsáveis por um pequenino ser, ainda para mais nestas circunstâncias todas da pandemia. Não tem sido nada fácil adaptar-me a esta nova realidade, ainda para mais, obviamente um bebê altera completamente as rotinas que já tinham sido alteradas quando eu vim aqui para o Algarve. Portanto, a minha vida, a vida do Ricardo, a nossa vida em casal tem sofrido muitas alterações nos últimos tempos e isso não tem sido muito fácil de lidar, mas fora isso está a correr tudo lindamente e eu quero partilhar com vocês o meu relato de parto. Vamos lá começar pelo início, que é sempre onde se começam as histórias, não é? Tudo começou no dia 4 de janeiro, quando eu tive a minha suposta primeira consulta no hospital, porque eu durante toda a minha gravidez fui acompanhada no centro de saúde. Só no finalzinho da gravidez é que as grávidas começam mesmo obrigatoriamente a ser acompanhadas no hospital em que vão dar à luz. Portanto, dia 4 de janeiro lá fui eu para a minha primeira consulta, primeira de várias, pensava eu, quando de repente faço a ecografia e a médica me diz que o bebê está de cabeça para cima, quando deveria estar de cabeça para baixo. Toda a gente sabe que essa é a suposta posição para os bebés nascerem, pelo menos a mais segura. Ele estava de cabeça para cima, o chamado bebê pélvico, e normalmente quando os bebés estão nessa posição aconselha-se logo a fazer uma cesariana, pelo menos foi o que a médica me disse, embora ela ainda me tenha perguntado se eu queria. Ela disse-me inclusive que em vários casos, várias mães, mesmo tendo bebés pélvicos, queriam tentar ter através de parto natural na mesma, mas eu sinceramente, e tendo já algumas experiências de pessoas próximas e tendo pessoas amigas que são médicas e coisas do género, foi-me sempre dito que em caso de um bebê ser pélvico, ou seja, estar de cabeça para cima, era muito mais seguro ter o bebê através de cesariana, então foi mesmo o que eu optei fazer. Então a cesariana ficou logo marcada para a semana a seguir, e é aqui que eu peço para que, eu sei que esta questão das escolhas e a maternidade e como é que se dá à luz e não sei o quê, dá sempre aso a muitas polémicas, a muitas opiniões. Eu peço para que tenham respeito em relação a isso, porque eu sei que muita gente vai comentar a dizer: ai Bárbara, devias ter esperado pelo menos entrares em trabalho de parto, ou devias ter tentado ter parto natural e coisas assim. Eu vou ser sincera, a partir do momento em que ela disse que seria cesariana, eu fiquei 3000 vezes mais tranquila. Eu sempre achei que queria um parto natural. Eu sabia perfeitamente que a melhor opção, a mais natural, a mais benéfica para a mãe e para o bebê em casos normais é realmente o parto natural. É uma coisa que acontece, como o nome diz, naturalmente, o bebê está preparado, a mãe está preparada, enfim. Mas a mim, nas últimas semanas, nos últimos dias, eu estava muito ansiosa pelo facto de saber que já estava quase, que podia ser a qualquer momento, mas que tanto podia demorar mais 2 dias como poderia demorar mais 3 semanas. Isso estava a comunicar muito com o meu sistema nervoso, e a partir do momento em que ela disse que seria uma cesariana agendada, embora eu soubesse no meu inconsciente que era a escolha errada, com muitas aspas, eu fiquei tão mais descansada que percebi que era de facto a opção mais indicada para mim. Olhando para trás, eu não faria de outra forma. Até porque, relativamente a esta questão toda da pandemia e do Covid, em que nós precisávamos ter um teste negativo para o Ricardo poder estar presente no dia e não sei o quê, acabou por ser muito mais prático assim, porque eu já sabia o dia, então no dia anterior eu fiz o teste do Covid para ter a certeza que estava negativa na altura em que tivesse o bebê. Eu achei que era a opção mais indicada para mim, e pela tranquilidade que ela me trouxe, eu soube de facto que tinha tomado a decisão certa. Dia 11 de janeiro eu cheguei às 8h30 ao hospital como estava marcado, e assim que lá cheguei percebi que o Ricardo não poderia entrar. E eu não sei se é uma norma no hospital de Faro, que foi onde eu tive o bebê, ou se é agora pelas restrições mais fortes que estão implementadas por causa do Covid, que o Ricardo não pôde assistir à cesariana em si, mas também foi uma coisa que não nos deixou muito chateados, porque o Ricardo não iria lidar bem com uma situação de cirurgia. Uma coisa é o parto natural, acho eu, outra coisa é eu estar numa cama
de um bloco operatório a ser aberta e a tirarem... Estão a perceber? São coisas diferentes e então não fizemos assim tanta questão que ele estivesse presente no momento do parto. Estão a perceber? O Ricardo não entrou, deixou-me na recepção, eu subi, preparei-me, fizeram-me todas aquelas coisas de medir a tensão, fazer o CTG. Eu ainda estive das 8h30 até perto das 11h30 à espera que o resultado do meu teste de Covid que eu tinha feito no dia anterior chegasse. Ainda demorou um bocadinho, foi um bocado chato porque eu estava lá sozinha a apanhar seca ao mesmo tempo que estava meio nervosa e ansiosa porque sabia que ia ter um bebê, estão a perceber? Mas pronto, lá se fez, esperei. Às 11h30 mais ou menos fui entrando para o bloco operatório. A partir do momento em que eu entrei dentro do bloco operatório começou tudo a acontecer e eu vou aqui partilhar convosco a minha experiência de ter um bebê por cesariana. Eu posso dizer, pelo menos eu não sofri qualquer tipo de dor durante todo o processo, sem ser mesmo quando me deram a epidural. A mim deram-me um tipo de anestesia que é tipo epidural RAC, uma coisa assim qualquer. Basicamente eu deixei de sentir o meu corpo do peito para baixo e a administração dessa anestesia doeu. Não posso dizer que não tenha doído. Doeu não só a posição em que eu tinha que estar, porque como tinha a barriga grande, tinha que estar assim em conchinha de lado, a fazer muita força e a barriga estava no caminho e não me deixava respirar e foi bastante incómodo, e depois obviamente a agulha a entrar-me pelas costas. Não posso dizer que não tenha doído, também não posso dizer que tenha sido uma dor completamente insuportável. O único problema é que como doía eu tinha a reação de me contrair e isso dificultava obviamente o trabalho do anestesista, mas foi assim a única coisa que eu posso reclamar de dor durante todo o processo. Agora, não vos vou mentir e dizer que foi um processo agradável, porque foi não vou dizer que tenha sido das piores coisas pelas quais eu tenha passado. Não, mas se calhar foi. É uma sensação muito estranha, porque vocês sentem o que está a acontecer, mas ao mesmo tempo parece que não é no vosso corpo, porque vocês não estão a sentir a dor. Sentem os médicos a mexer dentro de vocês, é uma sensação muito, muito, muito estranha, muito aflitiva, e eu acho que para pessoas que tenham alguma ansiedade, ou que tenham muita ansiedade, seja muito complicado gerir as emoções naquele momento, porque eu que me considero uma pessoa calma, relativamente calma, eu estive assim à beirinha de entrar em pânico com a impressão que aquilo dava. Não dói de todo, mas lá está, faz muita, muita impressão e foi das coisas mais estranhas pelas quais eu já passei em termos sensoriais. Eu nem vos consigo comparar com nada porque sinto que nunca na vida passei por algo que me desse sensações parecidas àquilo. Lá estava eu, no bloco operatório, a ser toda remexida por dentro, quando de repente surge o belo do Duarte, todo branquinho, cheio daquelas nhenhas maradas todas que vêm dentro do corpo. Eles mostraram-me logo o bebê, eu comecei a chorar, como é óbvio. Eu não pude tocar nele, não pude fazer o contacto pele a pele porque se tratava de uma cesariana num bloco operatório frio, ainda para mais naquela vaga de frio que nós estávamos naqueles dias. Não era de todo aconselhável do bebê que sai molhado de dentro do nosso corpo ficar ao ar só para estar em contacto comigo, mas uma coisa que eu pedi e fiz um plano de parto, e eu aconselho toda a gente que esteja grávida a levar um plano de parto para os enfermeiros e os médicos saberem o que é que vocês querem, o que é que vocês não querem que vos façam, consoante obviamente os limites de cada hospital. Eu levei o meu plano de parto, se bem que sendo cesariana as coisas ficam muito mais limitadas, porque tratando-se de uma cirurgia há um limite de coisas que eles podem ou não fazer, mas uma das coisas que eu tinha no meu plano de parto era, caso não fosse possível fazer contacto pele a pele comigo, que é um momento muito, muito importante, não só para a mãe como para o bebê, para ele se ambientar a de repente ter saído de dentro do corpo da mãe onde esteve durante 10 meses para estar cá fora, onde é tudo frio, luminoso, barulhento. É muito importante essa golden hour, como costumam chamar, de contacto direto com a pele da mãe. E eu coloquei no meu plano de parto que, caso isso não fosse possível, no caso de uma cesariana, que queria que esse contacto pele a pele fosse feito com o Ricardo. E sinceramente eu não estava à espera que eles permitissem fazer isso, porque sempre me disseram que o Hospital de Faro era um bocado limitado no que toca a essas coisas, mas felizmente fizeram, e é das coisas que eu
a sério, eu agradeço tanto por terem acedido a esse meu pedido. Esqueci-me de dizer, entretanto, quando eu entrei para o bloco operatório, liguei ao Ricardo a dizer que ele já podia subir e ele esperou por mim numa sala ao lado, na sala do recobro, à espera que o parto em si terminasse. Então, quando o Duarte nasceu, mostraram-no durante uns segundinhos e depois levaram-no diretamente para o Ricardo e fizeram contacto pele a pele com ele, meteram-no assim dentro da t-shirt e ele esteve lá quietinho durante algum tempo, e eu fico mesmo muito feliz que eles tenham respeitado esse meu pedido, porque sinto que faz toda a diferença e obviamente o ideal seria ele ter feito isso comigo, mas eu estava literalmente com a barriga aberta, então enquanto eles me suturavam, o Ricardo estava então a fazer contacto pele a pele com o Duarte, o que me deixou muito feliz. Depois eu fui então para o recobro e o Ricardo já estava lá com o Duarte dentro da camisola e lá ficámos durante algum tempo. Acho que normalmente o recobro são 2 horas mais ou menos, mas eu comecei a ter algumas hemorragias maiores do que era suposto. Eu tinha sido suturada, cortaram a barriga, é assim que se faz cesarianas, mas o sangue começa a sair pela nossa preciosa, quer no parto natural, quer no parto por cesariana, e essa minha hemorragia estava a ser maior em maior quantidade do que aquela que era suposta. Acho que não era problemático ao ponto de ser considerado uma coisa grave, mas foi uma coisa que deixou assim um alerta nas enfermeiras. Eu, em vez de ficar 2 horas no recobro, fiquei 3 ou 4 horas, não tenho bem a certeza, e durante esse tempo todo deixaram que o Ricardo ficasse comigo, o que também foi uma coisa pela qual eu fiquei muito, muito feliz, e eu acho que aquele foi provavelmente o último dia em que permitiram fazer isso, porque depois os casos começaram a aumentar, os casos de Covid, e infelizmente aqui no Algarve o Hospital de Faro é praticamente a única maternidade de jeito, ou pelo menos com capacidade suficiente aqui no Algarve, portanto eles ainda têm que ser mais restritivos nas medidas, porque a maternidade não pode fechar, porque se a maternidade do Hospital de Faro fecha por um surto qualquer, as pessoas têm que ir dar à luz a 200 km de distância. Portanto, no dia a seguir, as mães que foram dar à luz já não puderam ter o acompanhamento dos pais ou dos maridos, dos namorados, em nenhuma das fases do parto, o que é muito, muito triste, mas eu tive a sorte de poder ter o Ricardo comigo, pelo menos durante ali 3 ou 4 horas do recobro. Durante a fase do recobro, aquilo foi basicamente namorar com o bebê. Foi um momento muito bonito, embora tenha sido dentro de 4 paredes brancas que parecia uma peixaria. Depois dessas 3, 4 horas de observação no recobro, quando perceberam que eu já estava estável, que estava bem, levaram-me então para o internamento, e foi nessa altura que o Ricardo foi embora, e não voltou mais até ao dia da minha alta. Ou seja, todo o internamento, que foram quase 4 dias no hospital, eu estive completamente sozinha, só com o meu bebê. Portanto, eu já vou falar um bocadinho mais acerca desse assunto, porque não foi nada fácil. Fui então para o internamento e durante as primeiras 24 horas, devido ao tipo de anestesia que me deram, eu não me podia levantar de todo. Então eu tive 24 horas completamente deitada, a soro, com aqueles medicamentos todos. E uma coisa que aconteceu, eu não sei se acontece a toda a gente, as enfermeiras disseram que era relativamente normal, eu fiquei completamente inchada e desfigurada por causa da anestesia. Eu às tantas, ao fim de umas horas, comecei a sentir assim um peso nos olhos. Eu pensava que era sono, mas depois fui-me ver ao espelho não, tipo no... como é que se chama? Reflexo do telemóvel, e comecei a perceber que estava completamente inchada, e o peso que eu estava a sentir, que pensava que era sono, era literalmente o peso das minhas pálpebras inchadas a caírem sobre a minha cara. Eu estava com um aspecto lastimável, porque para além de estar inchada da anestesia, estava super amarela, porque, perdi bastante sangue, então estava pálida, amarelada, inchada, horrorosa. Até me custava olhar ao espelho, para ser sincera, portanto eu evitava a todo o custo. Tínhamos de estar de máscara praticamente 24 horas por dia, e eu tive sorte porque cheguei num dia em que não havia muitas mães ali internadas, portanto eu tive praticamente o internamento todo, à exceção do último dia, completamente sozinha no quarto. Ou seja, quando estava só eu com o Duarte no quarto, eu podia baixar a máscara e não tê-la na cara, mas estive praticamente 4 dias, 24 horas por dia com a máscara. É bué da chato, mas pronto. A partir do momento em que me deram autorização para eu me poder levantar, sentar e não sei o quê, foi aí que começaram a ensinar-me tudo o que eu precisava fazer com o Duarte, mudar as fraldas, essas coisas todas. Comecei a andar, que era uma experiência um pouco assustadora e dolorosa, porque tinha um corte
literalmente um corte na barriga. Mas o mais interessante, isto pode ser um bocado TMI para pessoas mais sensíveis, portanto peço desculpa e saltem um bocadinho à frente se não gostam de ouvir estas coisas. A primeira vez que eu fui à casa de banho, depois de me poder levantar, foi toda uma experiência traumática e eu fiquei com um bocado de medo de ir à casa de banho durante algumas horas. Aquela casa de banho ficou num estado lastimável depois de eu de lá sair, parecia que tinha matado um gato, porque sai mesmo muito sangue e muitas cenas estranhas dentro de vocês depois de darem à luz. Eu não sei como é que é no caso do parto natural, se calhar ainda é mais, porque lá está, é natural, e eu acho que mesmo com a cesariana eles acabam por aspirar um bocado a maior parte das coisas, mas mesmo assim, quando eu fui a primeira vez à casa de banho, saíram coisas de mim que eu nunca pensei, nunca senti e não quero voltar a sentir. Eu não vos quero assustar, por amor da santa. Não foi uma cena, oh meu Deus, vão morrer, mas foi tipo, oh meu Deus, o que é que está a acontecer? Mas depois, tipo, aquilo caiu tudo na sanita, limpei-me, vesti-me, atirei a caneta para o cacete e voltei para o meu quarto, tudo normal como de antes. E basicamente foi isto. Depois o resto dos dias foi o tempo de recuperar, de não sentir tantas dores, de já conseguir andar melhor ou pior. Mas para mim a pior parte de toda esta situação do internamento, do parto em si, foi mesmo a questão de não ter visitas. E isto é obviamente uma realidade nova por causa de toda esta questão do Covid e da pandemia e não sei o quê, mas para mim foi muito complicado. O segundo dia de internamento foi o pior para mim. No primeiro dia foi quando tudo aconteceu, então eu estive ocupada. O segundo dia eu já estava ali há algum tempo, já estava lá há mais de 24 horas parada com um bebê novo que eu não conhecia, nunca fui mãe, apesar de tudo nunca tive muito contacto com bebés, então não me sentia à vontade, tinha muitas dúvidas, muitos medos. Eu lembro-me que não preguei olho durante... eu acho que nunca dormi mais de 2 minutos seguidos naquela noite, porque eu estava com medo constante que lhe acontecesse alguma coisa sem eu me aperceber e sem chamar ajuda a tempo. Tinha medo que ele se engasgasse e coisas do género. Então eu passei a noite inteira a olhar para ele com medo de que ele morresse ao meu lado, estão a perceber? E no segundo dia, quando amanheceu e eu percebi que ainda faltavam mais 2 dias inteiros em que eu ia estar fragilizada sem me sentir a 100%, porque tinha passado por uma cirurgia bastante invasiva, com um bebé que precisava de mim, precisava das minhas maminhas, do meu colo, de mim a trocar a fralda e tudo mais, num ambiente estranho, num ambiente que, por mais que as enfermeiras e as auxiliares fossem as pessoas mais queridas do mundo, e eu juro, eu fui tão bem tratada, eu não tenho uma única queixa a fazer, e toda a gente fala muito mal do atendimento do Hospital de Faro, mas pelo menos naquela secção, na maternidade em si, eu não posso reclamar de absolutamente nada. Toda a gente de uma simpatia extrema, juro, eu nunca vi tanta gente simpática em tão pouco espaço. Sempre que chamavam, vinham com um sorriso na cara e ajudavam-me em tudo o que era preciso, a dar dicas, e senti-me muito amparada por elas, por mais que eu soubesse que eu não podia estar sempre a chamá-las, porque tal como eu estavam tantas outras mulheres que estavam na mesma situação. Então quando eu acordei no segundo dia percebi que ainda faltavam mais 48 horas daquele medo, daquele nervosismo, daquela ansiedade e de estar sozinha, quando queria partilhar o meu bebê com o pai do meu bebê, com o amor da minha vida, queria mostrar à minha mãe, queria mostrar a toda a gente e queria tê-los lá fisicamente para me ampararem a mim, para me sentir mais apoiada, percebem? E não ter essa possibilidade foi uma coisa que me afetou mais do que eu estava à espera, e nesse segundo dia eu tive muito mal, chorei muito, liguei para o Ricardo chorar, chorei ao pé de uma enfermeira, tive quase um ataque de pânico, foi muito complicado, e só de me lembrar disso fico assim meio emocionada, porque é mesmo muito difícil ter passado por uma gravidez toda sem ter o acompanhamento do Ricardo, no caso, e depois as primeiras horas, os primeiros dias do Duarte cá fora, ter de o fazer sozinho outra vez dentro de um hospital, a ouvir nos corredores as enfermeiras todas a dizer que estava tudo horrível, num estado catastrófico em relação ao Covid, que já não havia camas. Chegaram a tirar uma das camas do meu quarto para emprestar a outras alas do hospital porque já não havia camas suficientes. Ouvi-las a comentar que já não tiravam férias há não sei quanto tempo e que estavam cansadas, que tinham de ir a casa só para dormir 2 horas e depois voltar, porque as colegas, porque muitos colegas estavam infectados ou já tinham estado, enfim.
era todo um ambiente, por mais que elas se esforçassem ao máximo para dar-nos a segurança e cuidar de nós ao máximo, sempre com toda a amabilidade do mundo, vivia-se ali um clima muito tenso, juntando para mais o nervosismo que é ter um bebê pela primeira vez e não saber de todo o que fazer e ter medo de tudo e mais alguma coisa. Portanto, isso foi 1000 vezes mais difícil para mim do que passar pela epidural, pela cesariana, pelo pós-operatório, 1000 vezes mais difícil. E no dia em que eu tive alta, juro, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz por saber que ia finalmente sair dali e vir para casa e ter ajuda e companhia torna tudo tão mais fácil. Portanto, para toda a gente que esteja grávida e quase a ter o seu bebê, eu sei que isto não é a coisa mais animadora de ouvir, mas acreditem que vocês conseguem. Basta focarem-se, falem com os vossos namorados, com a vossa família através de videochamadas ou do WhatsApp, enfim, mantenham o contacto para não se sentirem assim tão longe, e pensem que são só 2 ou 3 dias e depois vocês vêm para casa, e que passa num instante, por mais que na altura pareça interminável. Portanto, basicamente foi esta a minha experiência. Em termos do parto em si, não tenho nada a apontar, mesmo em termos de recuperação, eu sinto que estou a recuperar muito bem, muito facilmente, muito rapidamente. Estava à espera que a recuperação fosse pior, mas realmente a parte do internamento, devido a todas estas limitações do Covid, foi muito chato e a mim afetou muito mais psicologicamente do que ter o bebê em si. Basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para alguma coisa, que tenha sido útil. Espero que não vos tenha assustado caso vocês estejam em vias de ter um bebê. Eu sei que estas coisas variam muito de hospital para hospital, varia muito de semana para semana, depende muito dos casos que estão ativos no momento dos contágios. Nesta altura está tudo muito mau e eu só anseio para que isto baixe, não só para podermos todos voltar um bocadinho mais à normalidade, mas para também as pessoas deixarem de ter de dar à luz sozinhas e de passar as primeiras horas e dias com o seu bebê completamente sozinhas e desamparadas, porque foi das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer na vida, mas agora já passou, está tudo bem, ele está aqui, lindo, maravilhoso, quase a chorar e a acordar. Portanto, vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei como vai ser agora a regularidade dos vídeos aqui no canal, porque isto está tudo a mudar, eu ainda não tenho uma rotina, e também não quero forçar-me muito a voltar ao ativo muito rápido, porque acho que tenho tempo e ainda para mais agora com a pandemia não vou a lado nenhum. Portanto, é isso. Espero que estejam bem. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!